Galerinha, bora responder essa questão aqui? Seguinte, ó, vamos ler aqui, ó. Tá assim: todos nós que nos interessamos pela ciência sabemos que além do lado emocional, há também um lado racional dos relacionamentos entre indivíduos. Pesquisas já comprovaram que a paixão em si não dura para sempre. Ela tem um prazo de 18 a 30 meses de existência. Mas o que todos querem saber é como e por que ocorre esse encontro de interesses entre pessoas que geralmente decidem ficar juntas, mesmo que por um determinado tempo, por um período de tempo, né? Mesmo que por um período de tempo. Uma das substâncias mais presentes no cérebro quando alguém estará apaixonado é a feniletilamina, ou feniletanamina, também conhecida como hormônio da paixão, um neurotransmissor cuja molécula se parece muito com a anfetamina. Suspeita que a produção desse hormônio possa ser desencadeada por eventos simples, como um trocar de olhares ou um aperto de mãos. Letra A. Escreva a fórmula estrutural condensada da feniletilamina. Povo, vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é o que é fórmula estrutural condensada, beleza? A gente tem que lembrar isso aqui por quê? Porque vocês acabam esquecendo. Quando a gente fala estrutural condensada, quer dizer que a gente não precisa mostrar todas as ligações. Basicamente é isso. Eu não quero mostrar cada ligação carbono, hidrogênio, não quero mostrar isso, tudo bem? Então a primeira coisa que você tem que lembrar é isso aqui, que é a fórmula estrutural condensada. Tá. Quer dizer que eu tenho que, agora, na estrutural condensada, você pode mostrar ou não as ligações entre os carbonos, porque você pode colocar eles de forma mais compacta, tudo bem? Não é obrigatório você deixar todas as ligações à mostra. No caso, por exemplo, a gente tem um radical fenil. O que é o radical fenil? O radical fenil é o anel aromático, né? Quando ele não é cadeia principal, ele é radical. Como a função é amina, quer dizer que esse radical fenil está ligado no nitrogênio. E a gente tem um radical etil. Radical etil, basicamente, é um CH2 que está ligado a um CH3. Pronto. Eu posso colocar assim, ó, CH3 CH2. Tá vendo que não houve, não estou mostrando a ligação entre os carbonos? Mas se você falar assim, ah, Tom, eu não quero escrever assim não, porque fica embolado demais, eu gosto de mostrar as ligações. Não tem problema. Você poderia escrever aqui também, assim, ó, CH2 e a ligação para o CH3. Essa ligação aqui, ó, entre o CH3 e CH2, você poderia mostrar ou não. Ela não é obrigatória aqui nesse caso, não, tá bom? O nitrogênio tem que fazer 3 ligações, só está fazendo 2, a terceira é feita com hidrogênio. Então tá aí, mostrando a estrutura aqui, tá bom? Então, feniletilamina, tá esse composto, beleza? Ok, letra A respondida aqui. Lembrando, né, de novo, você pode mostrar ou não a ligação entre o CH3 e CH2 aqui, da forma que você achar melhor. Vamos lá. Letra B. Escreva a equação que representa o equilíbrio ácido-base dessa substância no organismo. Beleza? Ele quer que a gente escreva aqui. Galera, essa é uma questão bem interessante, porque vocês têm que lembrar que quais são as funções que têm característica ácida e quais são as funções que têm característica básica para os compostos orgânicos. De forma geral, a gente diz que são 2 funções para cada lado, 2 para a função ácida e 2 para a função básica. Existem vários outros, mas essas 2 de cada lado são as 2 principais, beleza? No caso dos grupos ácidos, nós temos lá a função ácido carboxílico e fenol, que a gente não tem aqui, beleza? Então, esse composto ele não é um ácido orgânico, tá bom? Então, nós temos o grupo das bases. Quais são o grupo das bases? As aminas e as amidas. Então, são essas 2 aqui, aminas e amidas, tá bom? No caso aqui, a gente tem a função amina. Como a gente tem a função amina, então esse composto tem uma característica básica. Tá, beleza. Agora, eu tenho que lembrar outra coisa. Quando a gente fala em ácido-base, a gente pensa normalmente no que a gente chama de ácido e base de arrênios. Normalmente a gente pensa nisso, né? Fala assim, base é quem libera o H- e ácido é quem libera H+. Porém, para os compostos orgânicos, a gente acaba levando em consideração não esse conceito de arrênios, e sim o conceito de Bronsted-Lowry, que eles falam que ácido é aquela substância que libera H+, beleza? Que libera H+, enquanto base é aquele que recebe H+, tudo bem? Ácido libera H+, base recebe H+.
Tá bom? Então, se esse aqui a gente definiu que aminas são básicas, quer dizer que esse composto vai receber um H+, tá bom? Então, é assim que a gente vai escrever o equilíbrio ácido-base aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar a substância CH3, CH2, NH, ligado a anel aromático, tudo bem? Ligado ao anel aromático, mais água 2O. Faço as setinhas de equilíbrio, né? Tem que lembrar aqui, ó, as setinhas de equilíbrio, tá bom? O que vai acontecer aqui? Esse grupo, né, da feniletilamina vai receber H+. E onde que esse H+ vai se ligar? O H+ se liga no nitrogênio. Então, o nitrogênio vai ganhar um H+, beleza? O nitrogênio vai ganhar um H+. Vamos ver aqui então? Nós temos aqui então, ó, CH3, CH2, ligado a NH2+, ó, ele ganhou um H+, ligado ao anel aromático. De onde veio esse H+? Da água. Então, se a água liberou H+, fica a outra parte da água, que é OH-. Essa é a reação, essa aqui é a reação que a gente tem de equilíbrio ácido-base da feniletilamina. Tudo bem? Então, beleza. Lembrar das funções. Quais são os compostos que têm função ácido, orgânico, né? É o ácido carboxílico e fenol. E para as bases são as aminas e as amidas, tá bom? Beleza. Vamos responder aqui a letra C. Em qual meio aquoso a feniletilamina é mais solúvel? Ácido, básico ou neutro? Justifique sua resposta. Povo, vamos lá. Olhando para essa reação que está o equilíbrio aqui. Nós temos aqui o OH-, né, presente aqui, ó, nós temos esse OH- presente aqui, que de certa forma vai nos dar uma dica. Primeira coisa, OH- é sinal de base. Então, como é que eu vou saber se é ácido, básico, neutro? O que vai acontecer aqui? Eu tenho que analisar em cima dessa reação que tem alguma coisa. Tudo bem? Você vai procurar sempre, quando houver uma reação de equilíbrio, o OH-, por exemplo, nesse caso aqui, ou H+. Geralmente eles vão te dar a dica aqui. Tá. Então, nós temos uma reação que mostra isso aí, com H- ou com H+. Agora, temos que pensar o seguinte. Nós temos duas formas dessa substância ser encontrada. Essa forma aqui que eu estou circulando de azul, que é a feniletilamina, tudo bem? E nós temos essa segunda forma aqui que eu estou circulando de azul aqui de novo, beleza? Que é a feniletilamônio. Muda o nome. Por quê que muda o nome? Por causa do grupo positivo, tudo bem? Então eu nunca vi esse nome, preocupa não, galera. O importante é que temos um grupo que está carregado e um grupo que não está carregado, que é assim que a gente vai chamar, tudo bem? É um grupo com carga e um grupo sem carga, aquoso, ou seja, na água. A água é uma substância polar, beleza? Ou seja, interage melhor com o que tem polos, com o que tem cargas. Então, a água vai interagir melhor com a forma carregada, tudo bem? Com a forma que tem um sinal de mais nela. Então, a primeira coisa, a gente já sabe qual é a maneira que melhor interage com a água, que é essa aqui, tudo bem? Que é a forma que tem um H+. Agora que a gente já sabe, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que aumentar a quantidade dessa substância. Como é que eu aumento a quantidade dessa substância? Eu vou pensar nas leis de deslocamento de equilíbrio, lá nas leis de Le Chatelier. Le Chatelier fala o seguinte, né? Quando você aumenta a concentração de uma substância, você desloca para o lado dela, não é isso? Para o lado oposto dela. Quando você diminui uma substância, você desloca para o mesmo lado dessa substância. Quando você aumenta a pressão, desloca para o lado de menor número de mols de gases. Quando você diminui a pressão, para o maior lado de número de mols de gases. Quando você aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Quando você diminui a temperatura, desloca para o lado exotérmico. Basicamente é isso que são as condições lá de Le Chatelier, tá bom? Só para a gente relembrar aqui os nossos conceitos de deslocamento. Só que assim, vamos lá. Qual a interferência de ácido, básico, neutro? Primeira coisa, se eu colocar um meio ácido, quer dizer que um meio ácido ele tem muito H+, tudo bem? Existe H+ aqui na minha reação? Não. Então, se não existe H+, não vai mudar nada aqui, a princípio. A princípio não vai mudar nada. E se o meio fosse básico? O que é o meio básico? O meio básico quer dizer um meio que tem muito OH-. Aí vem, quando eu aumentar o OH-, existe OH- na minha reação? Sim, existe OH- na minha reação. Se existe OH- na minha reação, o que vai acontecer?
Se eu colocar o meio básico, quer dizer que eu vou aumentar a concentração de OH-. E quando eu aumento a concentração de uma substância, eu desloco para o lado oposto a essa substância. É o que a lei de Le Chatelier, né, a lei de deslocamento, fala. Ou seja, se eu aumentar o OH- e tiver um meio básico, eu desloco para o lado oposto, que é o lado da fórmula sem carga. Ó, para o lado da fórmula sem carga. Beleza? E se eu deslocar para o lado da fórmula sem carga, eu não vou estar deslocando para o lado mais solúvel. Tudo bem? Então, aumentar o OH- não é uma boa alternativa. Tudo bem? Aumentar o OH- não é uma boa alternativa. O que a gente pode pensar aqui agora? Beleza. Eu não tenho, pensei no OH- que eu tinha diretamente. Agora, voltando no caso do H+, do caso do ácido. Beleza? Então, básico não é. No caso do ácido, o que vai acontecer aqui? No caso do ácido, gente, nós teremos aqui mais H+. Aqui diretamente nessa reação não existe a substância, tudo bem? Mas quando não existe a substância, não quer dizer que essa substância não interfere no equilíbrio, não. Existe o que a gente chama, né, de efeito do íon comum. Porque no caso aqui, o que é o efeito do íon comum? O H+, ele pode não participar da reação diretamente, mas ele participa de outra reação, que é H+ com a OH- entra em equilíbrio, tudo bem? Eles entram em equilíbrio formando água, beleza? Eles entram em equilíbrio formando água. O que acontece aqui? Se eu aumentar H+, beleza? Se eu aumentar H+, esse H+, vai acabar fazendo o quê? Deslocando a reação para o lado direito, certo? Porque aumentou H+, desloca para o lado direito, nessa segunda reação, certo? Quando essa reação desloca para o lado direito, a quantidade de OH-, né, vai diminuir. Por quê? Porque o OH- vai ser consumido. Ou seja, nessa primeira reação, que é a que está escrita, a quantidade de OH-, quando o meio está muito ácido, ou seja, tem muito H+, o OH- vai diminuir. E a lei de Le Chatelier diz que quando o equilíbrio, né, diminui a quantidade de uma substância, a gente desloca para o lado dessa substância, ou seja, deslocaremos para a direita. E ao deslocar para a direita, nós aumentaremos a quantidade da fórmula carregada, que tem mais interação com a água. Deu para entender nosso raciocínio aqui? Então é assim, quando a gente coloca H+ aqui, o H+ consome OH- e o OH- diminui. Como o OH- diminui, o equilíbrio será deslocado para a direita, favorecendo a formação da fórmula carregada, que melhor interage e, consequentemente, tem uma maior solubilidade na água. Tudo bem? Ou seja, como que eu vou facilitar o meio aqui? Né? Como eu vou facilitar a solubilidade? No meio ácido. No meio ácido. Deu para entender? Então a resposta nossa é no meio ácido. Qual é a nossa justificativa? Aí você vai escrever, eu vou falar mais devagar aqui para você escrever. A nossa resposta é: no meio ácido a solubilidade é maior, pois no meio ácido a maior concentração de H+ consome OH-, que em relação à reação descrita no item B, né, a reação descrita no item B, deslocará o equilíbrio para a direita, formando a fórmula do feniletilamina carregada, que melhor interage com a molécula de água e, portanto, possui maior solubilidade. Beleza? Então, essa aqui é a nossa ideia, essa aqui é a nossa resposta da questão aqui. Tudo bem? Nós vamos responder essa questão dessa maneira aqui. Beleza? Então é isso, povo. Espero ter ajudado aí.